Olá, pessoal! Vamos fazer um pouco mais de exercícios nessa aula. Em um triângulo isósceles, cada ângulo da base mede 71 graus. Sabendo que a base desse triângulo mede 8 centímetros, determinar a medida da altura relativa à base. Então, eu coloquei uma ajudinha aqui, ó. Falei quanto vale o seno de 71 graus, quanto vale o cosseno de 71 graus e também a tangente de 71 graus. Coloquei essas medidas aí porque nós vamos precisar de uma delas. Eu ainda não sei qual delas, tá? Mas eu vou precisar de uma delas. Bom, tá aqui o desenho de um triângulo isósceles. Primeira coisa que você precisa é saber o que significa triângulo isósceles. Triângulo isósceles é um triângulo que tem umas características próprias. Primeira característica, ele tem dois lados iguais, que são esses daqui, que eu estou colocando os dois tracinhos. Esses dois lados têm a mesma medida. E ele tem um lado aqui embaixo, esse lado horizontal, onde tem 8, ele é chamado de base, tá? Então, onde tem 8 é chamado de base. Além disso, os dois ângulos da base têm a mesma medida. Então, se de um lado tem 71 graus, do outro também tem 71 graus. A outra característica desse triângulo é que essa linha que sai daqui do ponto A e passa aqui pelo centro, né, é chamada de altura. Ela chega aqui na base, formando um ângulo de 90 graus. Toda altura forma um ângulo de 90 graus com a base. Mas ela tem mais uma característica. Ela divide essa base exatamente no meio, ok? Se divide exatamente no meio, significa que daqui, olha, daqui para cá, tem a metade de 8, 4. E do outro lado, também tem 4, tá? Que é a metade de 8. Bom, quando a gente pergunta se esse triângulo é retângulo, não, ele não é. Mas lá dentro, a gente tem esse triângulo aqui, ó. Vou desenhar aqui, menorzinho, só para a gente identificar. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Aqui é a medida H, que significa altura. Tem um ângulo agudo de 71 graus. E esse pedacinho aqui mede 4 centímetros. Ou seja, esse triângulo que eu desenhei aqui do lado, ele é a metade do triângulo isósceles. Então, nós vamos calcular a altura usando esse triângulo que eu desenhei aqui, tá? Então, a gente vem para os dados da questão. Quais são? Ave Maria, que trem feio. Quais são os dados da questão? Então, quais são os dados? Então, eu tenho o ângulo, que é o ângulo de 71 graus. Tudo que a gente falar agora é em relação a este ângulo. Eu tenho o 4 e tenho o H. Então, vamos lá. O que é essa medida 4? Eita, por que apareceu essa seta aqui? O que é... Ah, não quero vermelho. Não quero azul ainda. O que é esse 4, essa medida 4? É esse ladinho aqui, né? Esse ladinho aqui, ele constrói o ângulo. Então, e esse maior aqui, ele é a hipotenusa. Só que a hipotenusa não vai fazer parte dos meus dados. O 4 vai. Esse ângulo de 71 graus, ele é construído pela hipotenusa e por este cateto. Esse cateto que constrói é chamado de cateto adjacente, certo? E o H? H é o cateto oposto. Muito bem. Então, a gente tem o ângulo, cateto oposto e o cateto adjacente. Qual das três razões, seno, cosseno ou tangente, usa os dois catetos? Então, é uma coisa que você precisa saber, tá? Vou pegar aqui embaixo para a gente recordar isso. Então, vamos lá. A gente tem seno, cosseno e tangente de um ângulo alfa qualquer. Colocamos igual, traço de fração. Perguntamos, em quais dessas razões tem hipotenusa? Resposta, hipotenusa só tem no seno e no cosseno, e na parte de baixo, ou seja, no denominador.
E o que que eu vou colocar aqui, aqui, aqui e aqui? Catetos, só catetos. Cateto, cateto, cateto e cateto. Que cateto? Cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Lembra que tem que formar coca, coca, né? Então, onde que tem cateto nos dois? Aqui na tangente. Vamos voltar então lá para nosso problema. Então, a gente vai trabalhar com a tangente de que ângulo? De 71 graus. Qual é mesmo? A fórmula cateto oposto sobre cateto adjacente. Procuramos na nossa tabelinha, e não tem tabelinha, mas eu te dei aqui, né? Qual é o valor da tangente de 71? É isso aqui. Então, você vai colocar 2,904. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é H. E cateto adjacente, 4. Colocamos um aqui embaixo e vamos multiplicar cruzado. 1 vezes H é H. 4 vezes 2,904. Como eu não estou vendo, você vai poder pegar a sua calculadora e fazer a conta, tá? 4 vezes 2,904, que vai dar 11,616, no caso, centímetros, tá? Então, 11,616 é o valor da altura.